Bom dia, irmãos. Na aula passada, a gente viu sobre a bondade de Deus. E hoje o assunto dessa aula ele anda muito junto com essa bondade, né? Que é uma das maneiras de Deus mostrar essa bondade a nós, que é o amor de Deus, que nós vamos... o amor de Deus, que nós vamos ver hoje. Outro atributo comunicável. Vou começar com uma citação de um teólogo J. Packer. Ele falou bem assim, ele usou do antropomorfismo que nós falamos em outras aulas aí, que a maneira que a gente dá uma forma humana a um Deus que é espírito, coisas que são exclusivas de criaturas. E ele falou, quando nós estudamos a sabedoria de Deus, nós vemos a mente do nosso Senhor. Quando nós pensamos no seu poder, nós vemos um pouco da sua mão, do seu braço forte. Quando vemos a palavra, nós aprendemos algo da sua boca, que é a maneira que Deus fala a nós. E quando nós vemos o amor, nós vemos o coração de Deus. Então hoje nós vamos estudar esse atributo que com certeza é o atributo mais doce que Deus tem para oferecer às criaturas dele. Só que a gente vai ver que a gente tem que ter o cuidado para não negligenciar esse atributo e achar que essa mensagem de amor ela vai acabar quando a gente fala que Deus te ama. Não, a gente vai entender que a gente tem que se aprofundar para entender mais desse amor e a gente vai ver que esse amor ele aponta diretamente para a cruz, para a redenção de pecadores e só por meio desse amor de Deus que nós podemos ter um relacionamento restaurado com Ele. Primeiro tópico, o amor é essencial em Deus. Nós lemos agora há pouco em 1 João que Deus é amor, né? Isso é inseparável dele. Ele não pode existir sem o amor. O que não significa que necessariamente Deus vai ter que manifestar esse amor pelas criaturas. Mas sim que o amor faz parte da essência dele. E diferente do amor em nós, né? O amor em nós, como nós vamos ver daqui para frente, que ele é muito diferente do amor de Deus, que é completo, é perfeito. E como a gente tem visto por aqui, até aqui, a gente está caminhando lá nos atributos comunicáveis, e que são aqueles que não são exclusivos de Deus, aqueles que Deus de alguma maneira se comunica a nós, que são compartilhados com nós. Então, eles são reflexos do caráter de Deus e eles podem ser vivenciados por nós, experimentados por nós, criaturas. E o amor é um deles. Só que em Deus, o amor ele é original. Em nós, ele é derivado. Ele é delegado de Deus por nós. E a gente vai ver agora onde surge o amor de Deus. O amor de Deus ele surge em si mesmo. Ele não tem nenhuma relação com aquele que vai receber desse amor, o destinatário desse amor. Apenas faz parte da natureza dele. Terceiro, quem é o destinatário do amor de Deus? É muito comum quando a gente fala do amor de Deus, a gente cair no erro de pensar que o amor de Deus ele está voltado apenas a nós. Normalmente a gente vê muitas músicas, textos que falam sobre isso, e pouco se fala da outra forma, do outro tipo de amor de Deus, né? A gente vai ver que o amor de Deus está dividido ali, né, entre dois. O amor ad extra e o ad intra. Quando a gente está falando do ad extra, a gente está falando desse amor, o amor de Deus por nós, criaturas. Mas o ad intra, a gente está falando de Deus amando a si mesmo. O amor dele pela Trindade. Como as pessoas da Trindade se relacionam em amor. E a gente fala que é ad extra porque ele é externo a Deus e ad intra porque é interno, né?
É bem dedutivo. A gente vê... William, pode abrir João 3,35. Lídia, João 14,31. Talita, Romanos 15,3. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. João 14,31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Romanos 15,3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Não é esse texto, não. 15,3? Será que eu botei errado? Botei errado. O versículo que eu quero é o que fala. Eu vou procurar depois que eu quero, mas o versículo que eu quero é o que fala: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. A gente vê nos 2 primeiros versículos o Pai amando o Filho amando o Pai. É o 30? É o 30, então. Isso mesmo, 15:30. O Pai amando o Filho amando ao Pai. Nós vemos também, pouco é falado do amor do Espírito Santo pela Trindade, mas é citado em Romanos aqui esse versículo falando do amor do Espírito Santo, e quando Paulo fala isso, certamente vai estar abrangindo tanto para as criaturas quanto para a Trindade mesmo, Santíssima. E a manifestação desse amor entre a Trindade, ela não é só interna, mas ela também é eterna. Quando a gente olha para a Trindade, quando a gente olha para a eternidade mesmo, a gente tem que pensar que em tudo antes da fundação do mundo, que a Trindade já existia entre si. Antes da criação já havia um relacionamento entre eles, entre as pessoas da Trindade. Deus, ele se deleita no próprio ser. E a própria criação inclusive é um reflexo disso. Tudo é criado para a glória do Senhor. Então, ele se deleita em si mesmo. Não tem por que a gente falar que antes da criação do mundo, Deus estava sozinho, havia solidão, havia um vazio em Deus. Não tem isso. Não tinha esse vazio existencial. Porque Deus, ele é independente. Ele não precisa da criação para nada. Ele, por si só, ele já está completo. Ele não estava carente antes da fundação do mundo. A Trindade, ela se relaciona de modo perfeito. Agora a gente vai passar para o quarto ali, que é as características do amor de Deus. A primeira é o amor de eleição. Esse amor é o amor que Deus decidiu dar apenas a algumas pessoas. É o amor salvífico que Deus escolheu dar a algumas pessoas desde antes da fundação do mundo. Como eu falei, nesse ponto algumas pessoas eles têm dificuldade de entender. Normalmente é o ponto que ali dos 5 pontos calvinistas que as pessoas têm dificuldade, que é a expiação limitada, né? Nesse ponto fala que Deus escolhe uns e outros não para ser salvos. E a dificuldade é que acham que é injustiça de Deus, que deveria escolher a todos igualmente. Eles ficam com esse sentimento de injustiça, quando na verdade é um erro pensar desse ângulo, porque não há injustiça, não há falta de amor. Ao contrário, ali há misericórdia, a graça de Deus. E não é como se o homem fosse um coitado que está ali deixado de lado por Deus. Na verdade, todos se rebelaram contra o Senhor. Todos, quando o pecado entrou no mundo, todos perderam o direito de ter este amor de Deus. Mas graças a este amor, que é o amor eletivo, que alguns pecadores vão ser salvos, vão ser resgatados do seu estado de morte. E Deus dá a eles o que eles não merecem
e não dá o que eles merecem, né? Graça e misericórdia, não é injustiça. Porque a justiça para os pecadores seria a morte eterna. Se os pecadores pedem por justiça, a justiça é a morte eterna. Então, não tem por que falar em injustiça, Deus salvar apenas alguns. Fátima, é pra gente em Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. A gente vai ver um pouco desse amor eletivo nesse texto. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Cara, acho que eu coloquei 1, 4, 5? Efésios 1, 4 e 5? 4, 5, deu isso. Efésios. Caramba, eu coloquei os... Efésios 1, versículo 4 e 5. É capítulo 1, eu li capítulo 4. Isso. Peraí. 4 e 5, né? Assim como nós escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoração de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Meu óculos está meio... Tranquilo. O critério de escolha é segundo o beneplácito da vontade de Deus, segundo a vontade dele. Ele não é atraído por nenhuma causa externa. Não é como se Deus soubesse que haveria algum mérito em nós e assim ele nos escolheu. Não. É critério dele. Nós não sabemos qual o critério de Deus, mas é critério dele. Talvez um dia a gente saiba como é que ele escolheu, mas é uma escolha unicamente interna de Deus. Nada que nós poderíamos fazer teria alguma relação na escolha de Deus para nos eleger. E tem um texto clássico que fala sobre o amor eletivo, que é Romanos 9, 11 a 15. Eu vou ler aqui rapidinho, porque ele é um texto maiorzinho. Ele fala assim, ó. E ainda não eram gêmeos os nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Os gêmeos estavam ali no ventre, eles estavam na mesma situação, não tinham praticado nenhum ato, nada que pudesse influenciar na escolha de Deus. E a gente vê que, mesmo assim, Deus escolhe amar a um e não ao outro. É uma escolha lá da eternidade. Ele decide fazer isso por sua própria vontade. Não é injustiça dele. É misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão e misericórdia. Então, graças a Deus, porque ele não nos escolhe segundo nossos méritos, né? Graças a Deus que ele não espera ver o que nós faremos para nos dar o destino que nós mereceríamos, porque nós estaremos todos condenados. A eleição é uma forma de amor de Deus para com seu povo, nos tirando ali do lamaçal do pecado, nos tirando ali de um povo caído e nos levando para perto dele. O segundo amor é o amor de redenção. Eleni, abre pra gente em 1 João 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
a gente pode dizer que é a manifestação suprema do amor de Deus. A cruz, né? A gente nunca vai entender do amor de Deus se a gente começar a olhar ter nossos olhos em nós mesmos inicialmente. Não somos nós que vivemos uma vida de obediência e santidade, e ele nos recompensa com amor. É ele que o caminho é inverso, é ele que, antes de tudo, nos escolhe, e por isso nós podemos viver uma vida em amor, em obediência e santidade. E o ápice desse amor está ali, na redenção, quando ele envia seu filho para morrer na cruz, quando Deus envia seu filho para morrer na cruz em nosso lugar, como nosso substituto. Não dá para a gente desassociar o amor de Deus com a cruz. Anda junto isso. É o maior ato de amor já feito. E o sacrifício de Cristo em nosso lugar, ele é o único jeito de resolver esse problema do pecado. A única maneira. Nós mesmos não poderíamos fazer por nós. Em Romanos 5, versículos 5 e 8, e eu vou ler o 10 também, ele fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nesses versículos a gente vê os adjetivos que foram usados aqui para se referir a nós. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Esse era o estado de miséria que nós nos encontrávamos. E o sangue do próprio Deus, Jesus, é derramado em nosso lugar. É derramado em favor de pessoas assim, completamente indignas. Quando a gente é alcançado por esse amor ele é capaz de nos recuperar desse estado. Ele tira a gente daquele estado de miséria e agora nós somos novas criaturas. Quando a gente fala do amor de Deus, a gente está falando disso. É Jesus sendo enviado a este mundo para cumprir essa missão que a gente não poderia fazer por nós mesmos. Só ele, sendo o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem mácula, que é capaz de fazer isso e cumprir essa obra em nosso lugar. Terceiro, amor. Eu esqueci de passar. Terceiro amor é o amor sacrificial. Esse aqui é um amor de doação. Ele é bem diferente do amor humano, que é um amor falho, que é um amor que tem tendência de ser interesseiro. O amor sacrificial, ele vai buscar amar independente do custo. Quando a gente vê os dois agentes que tem nessa relação, que é o agente passivo e o ativo. Ou seja, Deus nos amando de forma ativa e nós recebendo esse amor passivamente, a gente vê que do lado ali de Deus há um preço altíssimo, enquanto nós recebemos de graça. É um contraste muito grande entre esses valores. Nós recebendo de graça e Deus pagando um preço altíssimo. Jesus sendo inocente e pagando o preço, e nós culpados recebendo de graça. Isso é um amor sacrificial. Aline, você pode abrir para a gente? É a Aline que é agora? Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nem o próprio Filho de Deus não foi poupado. Deus escolhe alguém dentro de si para sofrer a punição. Se Deus tivesse escolhido alguém fora da sua essência,
a gente não poderia chamar isso de um amor sacrificial, mas Deus escolhe alguém dentro de si, o seu próprio filho, que é um só com ele, uma essência só com ele. Esse é o amor sacrificial. A gente vai ver agora o amor eterno. O amor eterno, a gente viu que, até aqui nesses estudos, que Deus é eterno. Consequentemente, os atributos dele também são eternos e o amor, ele não foge a essa regra. O amor de Deus, ele existe desde sempre, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, né? Desde a eternidade. Ele vai continuar existindo sempre, vai continuar existindo depois que essa terra for restaurada, quando estivermos eternamente com ele, Deus que vai estar sustentando a todos com amor. Em Jeremias 31:3 fala bem assim, ó: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus, ele fala a Israel a profundidade do amor dele e misericórdia, que apesar da maneira que aquele povo se afastava de Deus, que ele falhavam com Deus constantemente, Deus continuava atraindo eles com a sua bondade, porque o amor de Deus, ele não é passageiro, o amor de Deus, ele não é mutável, ele não é condicional. Diferente do amor do homem, que falha constantemente, que muitas vezes o amor que caímos nos mesmos erros reiteradamente contra o nosso Senhor. Um dia nós acordamos cheios falando, nossa Deus, como eu te amo, e no outro dia a gente está lá metendo o pé na jaca. Então, foi igual Israel no deserto, né? A gente viu aquele povo que foi sustentado por Deus, que tinha todas as provas do amor de Deus, do poder dele, e eles duvidavam, eles murmuravam, depois de tudo que Deus fez com eles. E quando se reconciliavam, eles caíam de novo. Então, tem essa diferença muito grande entre o amor eterno do Criador e o amor do homem que é falho e pecador. Então é muito difícil para a gente compreender como é que o Senhor promete entregar o seu filho lá na eternidade em favor desses rebeldes, desse tipo de pessoa, de pessoas depravadas. E ele, desde a eternidade, não recuou nenhum centímetro sequer desse propósito. Esse propósito sempre foi o mesmo e não mudou. Característica número 5 é o amor imenso. A gente falou sobre o atributo de Deus da infinidade. A gente viu que esse atributo ele é um qualificador dos outros atributos, porque Deus ele é infinito, então todos os seus atributos são infinitos. E o amor de Deus também, ele é infinito, ele é imensurável. Jefferson, vai para a gente 1 João 3:1. Dona Berenice, Efésios 2, 4 e 5. Vamos ver um pouco da imensidão desse amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é uma prova, esses versículos provam da imensidão desse amor de Deus, né? É um Deus tão misericordioso que ele está na frente de inimigos dele, rebeldes contra ele. E ao invés de punir, ele ama alguns desses rebeldes. Ele dá um novo título a eles. E não é um título qualquer, não. Ele tira aquele título de inimigos e agora chama de filhos. É uma posição de honra. Nós devemos ficar muito felizes por ter esse novo título agora por meio de Cristo. E
Rafa, pode abrir para a gente em Efésios 3, 17 a 19. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo ele usou 4 palavras aqui que indicam uma medida, né? A largura, comprimento, altura e profundidade. Até coloquei ali, ó. O autor do livro que nós usamos como base, o Heber Campos, ele traz alguns possíveis significados a essa palavra. O que Paulo estava falando aqui? Primeiro, largura. Provavelmente ele estava falando aqui do fato de que agora não só os judeus, mas todos aqueles que depois da morte e ressurreição de Cristo, todos os destinatários que crescem em Deus, agora eles seriam os destinatários desse amor. Ele está abrindo o leque agora para os gentios. Então, os gentios que antes eram ali um povo separado ali do povo judeu, da comunidade de Israel, eles eram chamados de incircuncisos, eles eram tratados de maneira diferente. Ali agora, por meio do sangue de Cristo, esse amor ele se estendeu, ou seja, a largura desse amor agora alcançou horizontalmente ali todos aqueles que crescem nele agora. Comprimento, provavelmente está falando sobre a extensão temporal, que não tem começo e não tem fim. É um amor que sempre existiu e sempre existirá, de eternidade a eternidade. Então, com base no texto de Efésios 1 que nós lemos, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Terceiro, altura. Provavelmente ele está fazendo aqui uma associação com as bênçãos espirituais. E a base de texto é Efésios 2:6. Mari, pode ler para a gente Efésios 2:6? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando a gente fala da nossa salvação, a gente não tem que pensar que quando Deus nos salva e nos muda, ele apenas vai fazer alguns reparos em nós. Não é mudar uma coisinha ou outra. A mudança ela tem que ser total. Até porque não adiantaria de nada a gente reparar um morto. O morto continuaria morto. Agora que nós temos vida em Cristo, ele nos repara e é necessária essa reparação de uma maneira sobrenatural, de uma maneira muito além do que nós podemos imaginar. E por isso que esse versículo fala que ele nos ressuscitou juntamente a ele. Ele nos traz de volta à vida, nos dá uma vida nova. E, além de fazer isso, ele também nos honra. Ele não só nos dá vida, como ele nos honra. Nós que estávamos ali no fundo do poço, nós que estávamos totalmente cegos, incapazes de nenhuma maneira buscar a Deus e conhecer a Ele, Ele agora nos tira do fundo daquele poço e nós somos honrados por Ele, nos assentando ali com Cristo nas regiões celestiais. Isso é uma honra muito grande. E a quarta medida é a profundidade. Provavelmente ele está falando do percurso que o amor de Deus segue para nos alcançar, né? Como eu acabei de falar, nós estávamos lá nas profundezas, nós estávamos afundados no pecado, no abismo mesmo. Então, esse amor, ele nos tira de lá, ele vai profundamente e nos leva para um lugar de honra e nos torna como filhos. Então, a gente vê essa medida, que são palavras que mostram, essas 4 medidas mostram a imensidão de Deus, a imensidão desse amor por nós, que ele atinge qualquer tipo de profundidade, qualquer tipo de distância, com o intuito de nos alcançar. E por isso é um amor que é incompreensível. É um amor que
excede todo o entendimento por ele ser tão imenso. Sexto, o amor que dá. A gente, como eu falei, que a gente não pode comparar o amor de Deus com o nosso. O nosso amor, ele é falho, ele é muitas vezes motivado por base de troca. A gente ama fulano porque nós nos beneficiamos de algo por ele. Por vezes nós amamos o outro porque ele nos faz bem. A gente ama fazer, às vezes, tal coisa porque aquela coisa, às vezes, reafirma que nós somos bons naquela área. Nós amamos comer porque é prazeroso. O Rafa trouxe aí na aula passada uma imagem do Matrix ali. O pessoal comia ali uma gororoba mesmo, mas era só para ter o sustento. Não havia o prazer de comer. Provavelmente você via que era um povo que estava comendo calado ali. Não era a festa que a gente faz como no dia de comunhão aqui, por exemplo. A gente come e conversa e ri, porque comer é prazeroso. Então, quando você faz isso só por necessidade, não tem a mesma coisa. E já quando a gente fala do amor de Deus, ele é diferente. Claro que existem vários tipos de amor, a gente vai ver isso também. Mas o amor de Deus, ele não tem permuta. Até porque se Deus fosse exigir algo da gente, o que ele poderia exigir? A gente não tem nada em nós mesmos que a gente possa oferecer a Deus. É uma relação que até para que a gente possa amar a Deus, ele tem que primeiro colocar isso no nosso coração. Porque o pecado, ele não deixa que a gente se aproxime dele por nossa própria, por conta própria, só ele nos buscando mesmo. E mesmo assim, Deus, ele apenas dá o seu amor. E a gente vai ver que tem 3 classificações desse amor que dá. Os 3 tipos de classificação são o amor eros, o philos e o ágape. Resumindo, o eros é o amor romântico, aquele amor apaixonado entre 2 pessoas. O philos, a gente pode falar que ele está mais relacionado a um gosto, a preferência por alguém, pessoas, amigos, familiares. Já o ágape, esse é o amor mais elevado. Ele tem origem em Deus. Quando a gente fala do eros e o philos, eles são sentimentos que geram benefícios. Eles são condicionais. Mas o ágape não. O amor ágape, ele é incondicional, ele é sacrificial. E um exemplo desse amor ágape é a maneira que Jesus orienta lá em Marcos 12, 30 e 31. Mãe, abre pra gente Marcos 12, 30 e 31 pra gente ver. O que Deus fala aí, o que Jesus está falando ali sobre ali o resumo dos mandamentos, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esse é um amor que não busca interesses, é um amor realmente desinteressado e ele não enfraquece. É um amor ágape, ele não é simplesmente uma emoção, ele não é nada que tem aquele ardência em nosso coração, ela é voluntária, pessoal. Deus, ele não tem nenhuma necessidade de nos amar. Ele em si já basta. E a maior prova desse amor ágape é o que nós estamos falando até aqui, a obra redentora de Cristo. Ele não exige nada em troca. Ele não exige mérito nosso. Ele não exige nada. Ele apenas dá. Ele apenas é um amor que se doa em nosso favor. Sétimo, o amor
que procura. Tem 3 parábolas ali em Lucas 15 que falam desse amor que procura. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Eu não vou falar sobre as 3 aqui, porque são parábolas que são bem conhecidas. Mas se a gente pegar, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, nitidamente a gente vê nela a maneira que Deus está agindo com pecadores. Pecadores que estão perdidos, que estão cegos, que eles estão sem rumo. E o pior disso tudo é que o cego, ele nem sabe que está cego. O cego está andando perdido e ele nem sabe que ele está perdido, que ele está cego, que ele não consegue enxergar. E só Deus que consegue pegar e tirar aquela venda que está na frente, atrapalhando ele de caminhar no rumo certo. Só Deus consegue vir por meio de Cristo e tirar aquela venda. E aquela pessoa que está cega, que está sem rumo, ela consegue agora enxergar a luz de Cristo ali no fundo e consegue seguir o caminho. Ali ele consegue enxergar o amor de Deus. Então Deus é esse pastor. Jesus é este pastor que sai à procura das ovelhas perdidas. Quando ele encontra uma ovelha perdida, há festa no céu. Ele leva para perto de si e trata aquela ovelha com honra, assim como foi no caso do filho pródigo. Aquele filho que gastou tudo, todos os direitos que tinha. Quando ele volta, ele é honrado pelo pai. Ele recebe uma festa com comida e tudo mais. É assim que Deus faz quando ele nos encontra perdidos. 8º, o amor soberano. Por ser amor soberano, Deus, a soberania de Deus já fala o que significa. Ele tem supremacia de decidir de acordo com seus critérios, demonstrar amor só por alguns. Ninguém pode contrariar essa decisão. Porque, como falamos, ninguém merecia esse amor. Quase agora nós lemos o texto de Esaú e Jacó, 2 gêmeos na mesma condição, mesmos pais, não tinham feito ainda nenhum ato. E Deus, com a sua soberania, ele escolhe amar um e não o outro. Nada que é externo motiva a Deus. A gente não pode inverter essa ordem e achar que Deus nos ama como consequência do que a gente faz. Quando, na verdade, a gente só passa a andar nos caminhos dele quando ele nos escolhe, nos ama e nos destina a isso. Não sei se esse é o último amor. O amor que triunfa. Se o amor de Deus ele encontra uma pessoa, necessariamente, obrigatoriamente, vai ter que ter mudança de vida. Não tem como esse amor ele estar presente na vida de alguém e não causar nada. Aquela pessoa continuar na mesma. Eu amo a Cristo, mas a vida não muda. É impossível seguir da mesma maneira que antes, porque há essa transformação de vida. A gente, quando é transformado, a gente no começo começa a sentir incômodos por coisas que nós fazíamos e agora não fazem mais sentido para a gente como cristão. O pecado ele começa a bater de frente, a conflitar com a nossa nova vida. E o coração não sente mais prazer. Não sente mais prazer em coisas que não fazem parte dessa caminhada cristã e você vai abandonando essas práticas. A gente passa a não ser mais escravizado pelo pecado, aqueles pecados de estimação que muitas vezes nós temos, que nós praticamos e pedimos perdão, daqui a um tempo praticamos de novo e pedimos perdão e praticamos de novo, e aquele pecado fica ali, de estimação em nossas vidas. A gente vai abandonando esse tipo de pecado. Não estou dizendo que a gente vai deixar de pecar, não. A gente vai continuar pecando. Mas quando a gente peca, agora a gente fica extremamente incomodado. Aquilo entristece nosso coração de uma maneira tão profunda que a gente
busca se arrepender, busca pedir perdão diante de Deus e buscamos essa mudança em nossas vidas. Quando esse amor de Deus ele nos alcança, ele não só traz mudança, mas ele também traz segurança. Walker, você está sem Bíblia? Você quer fazer? Romanos 8, 35 a 39. Textinho um pouquinho grande, mas é bom que eu tomo uma aguinha aqui que eu tô com a voz ruim. Romanos 8, 35 a 39. Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a segurança que esse amor nos dá, né? A gente passa por qualquer tipo de situação confiado que o Senhor está conosco. Onde quer que a gente vá, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada da criação, nenhum acontecimento, nada pode tirar isso da gente. E inclusive nem sequer a morte, né? A morte que é uma coisa que muita gente que é do mundo teme. Eu vejo muita gente, nossa, eu tenho muito medo de morrer. O pessoal do meu trabalho vive falando isso, eu tenho muito medo de morrer. Cara, nem a morte pode nos separar. Principalmente a morte. A morte é uma segurança que nós estaremos ainda mais perto de Cristo. E por isso nós confiamos, nós esperamos nele. Nós temos essa segurança da salvação, de que ela é eterna, que ela não pode ser perdida. Uma vez que nós somos amados, nada vai nos distanciar desse amor. Nós estamos seguros no amor de Deus. Por isso esse amor, ele é um amor eficaz, é um amor que triunfa. Vamos passar aqui as aplicações. Primeira aplicação: aprenda a apreciar o amor de Deus. O primeiro passo para a gente apreciar o amor de Deus é a gente saber quem nós éramos, de onde que a gente foi tirado e para onde que nós iríamos se nós continuássemos da mesma maneira que nós estávamos antes de ser alcançados por Cristo. Raquel, abre para a gente aí em Efésios 2, 1 e 3. Esse texto nós já lemos, acho que nós lemos esse texto. Vamos ler de novo? Sim. Efésios 2, 1 e 3. 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então essa era a situação que nós nos encontrávamos. Para que a gente possa apreciar do amor de Deus, a gente tem que entender primeiro que nós estávamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos e imerecedores do amor de Deus. Mas aí Paulo continua lá no verso 4 e 5. Ele fala assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente a Cristo. Pela graça sois salvos. Só depois de entender que nós éramos pecadores imerecedores, que nós vamos poder continuar seguindo nesse raciocínio para entender o que Deus fez por nós. Se a gente não entender que nós éramos pecadores, a gente não vai conseguir entender a mensagem da cruz. E a gente vai ter uma ideia por quê e quão longe esse amor foi para nos alcançar.
A segunda aplicação é: não se esqueça de ensinar sobre o pecado. Por vezes a gente cai no erro de, quando a gente está falando com alguém que a gente conhece, a gente falar da parte que agrada ao ouvinte. Chegar e falar só da parte do Deus é amor. Mas essa mensagem ela está incompleta. Tá, por que Deus é amor? O pecado ele não pode ser minimizado. O pecado, se ele for minimizado, a gente também vai estar minimizando o amor de Deus. Porque o ouvinte ele precisa saber que o pecado ele não podia ser de maneira nenhuma ignorado por Deus. Que o pecado é uma agressão à santidade de Deus. Que todos pecaram e mereciam a punição eterna. Por isso que Cristo teve que se esvaziar, se fazer homem, vir a essa terra e pagar esse preço amorosamente em nosso lugar. Seria impossível a gente compreender a dimensão desse amor se a gente não souber, primeiro, quão grande pecador você é. Quando a gente era adolescente, o William vai lembrar, tinha um rapaz que passava aí gritando: Jesus te ama e quer te salvar. Tu lembra disso aí? Ele passava gritando em tudo quanto é lugar. Eu lembro muito bem disso, mas não que seja errado você falar que Jesus te... Claro que não, você pode falar, mas se a mensagem não for completa, as pessoas não vão entender a mensagem da cruz. Elas precisam entender quão afundadas no pecado elas estavam para saber o que foi feito por nós. E a terceira aplicação: exercite o seu amor a Deus de todo o seu coração. Então, além da gente apreciar, de ensinar ao próximo, pregar sobre esse amor, a gente também tem que exercitar ele em nossas vidas. Não adianta a gente falar e não fazer. A gente tem que colocar em prática esses dois mandamentos ensinados por Jesus em Marcos, que minha mãe leu. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente coloca em prática essas coisas, significa que o amor de Deus ele está em nós. Eu não estou dizendo que isso é fácil, isso é muito difícil mesmo. Mas tem que ser uma busca diária nossa. A gente deixar aqueles ídolos que ocupam o lugar de Deus em nosso coração. Nós somos fábricas de ídolos, nosso coração é fábrica de ídolos. Então nós temos que buscar diariamente abandonar esses ídolos e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. E também temos que fazer isso pelo próximo. Amar aquela pessoa que nós consideramos a pessoa mais chata que tem, nós temos que amar. Nós temos que falar a ela do amor de Deus para que aquela pessoa tenha transformação de vida, e experimente esse amor assim como nós experimentamos. A gente tem que fazer essa prática diária para que esse amor de Deus ele seja visível em nossas vidas. E isso abra portas também para que pessoas, vendo essa vida nova que nós temos, se abram para ouvir dessa palavra, dessa mensagem tão bonita. Pastor, abre para a gente em João 15:10. A gente vai ver agora a quarta, que é: permaneça no amor de Deus. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tem muita gente em algumas igrejas, eu não vejo isso na presbiteriana, mas tem muitas igrejas que se você não sentir essa ardência no coração, essa coisa emotiva, significa que você não ama, que você não tem o amor de Deus, às vezes. Aquela emoção que, se você não sentir, você está fraco na fé. Você se sente mal. E permanecer no amor não é isso. Não é sentir essa ardência no coração. A maneira que a gente pode permanecer no amor de Deus é simplesmente obedecer a Deus.
vivermos segundo a palavra dele. E que a gente faça isso com alegria no nosso coração. Porque obedecer a Deus, ele não pode ser algo penoso a nós. Não pode ser algo que nós fazemos com aquele, nossa, tem que fazer isso por Deus. Não, isso tem que ser motivo de alegria em nosso coração. Então, que cada vez nós possamos fazer isso com alegria, seguindo a vontade do nosso Senhor. E esse é o sentido de permanecer no amor de Deus. Possamos buscar isso diariamente, possamos, no nosso viver, refletir o amor de Cristo em nossas vidas e não nos esquecemos da maior prova de amor que foi feita em nosso favor. Foi Cristo ser entregue naquela cruz. Cristo se esvaziar, ser humilhado a ponto de ter que vir como homem a essa terra para cumprir essa missão que só ele podia cumprir. Que tenhamos isso sempre em mente em nós. Isso era o que eu tinha para falar hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, esse é o momento. Senão nós vamos cantar. Então não? Vamos orar então? Antes de cantar. Santo Deus, somos gratos, Pai, ao Senhor por nos permitir, Deus, ter acesso à Tua Palavra, aprender mais dos Teus atributos, aprender mais sobre Ti e de como o Senhor age no meio do Teu povo, aprender mais, Pai, sobre o Teu amor, que é grande, que é infinito. Obrigado, Pai, porque a maior prova de amor por nós foi concretizada por Cristo ter morrido em nosso lugar, nos justificado diante do Senhor, nós que éramos mortos em nossos delitos e pecados, Pai, agora nós temos vida em Cristo. Que essa mensagem, Pai, a mensagem da cruz, seja a mensagem que esteja sempre presente no nosso coração e que ela não só faça morada em nós, mas que desperte em nós o desejo, Pai, de pregar essa mensagem, de falar ao próximo desse Teu grande amor e de como o Senhor nos salva por meio da obra redentora de Cristo. Esteja com essa igreja, Pai. Nos ajude a crescermos mais no Senhor a cada dia. É o que eu te peço. Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar?